Pessoal, então a gente está gravando aqui o terceiro vídeo em sequência, tá? Falei de questões de prova para produção, falei de questões de prova para compras e agora a gente vai falar do Sound Cost. O Sound Cost é o custo que deveria ser. Então, na definição, deixa eu só colocar a definição para vocês aqui. A definição é essa definição aqui, ó. É uma metodologia usada em compras de suprimentos para estimar o custo ideal de um produto ou serviço, com base em sua composição de insumos, processos de fabricação, mão de obra, logística e margem de lucro razoáveis. O objetivo é entender quanto um item deveria custar, ajudando na negociação com fornecedores, redução de custos e tomada de decisão estratégica. O Open Book que está embaixo ali é quando você analisa junto com o fornecedor, tá? Então é dois em um aqui no vídeo, tá? Mas está aparecendo ali é quando você senta com o fornecedor e os dois, fornecedor e comprador, analisam junto a estrutura de custos, juntos a estrutura de custos fornecida pelo fornecedor. O shout cost não, é o custo que deveria ser, é um custo teórico. E aí, pessoal, eu vou aproveitar aqui a oportunidade e vou colocar para vocês aqui um outro material que é como você estrutura o child cost, tá? Como que você estruturaria o child cost aqui. Deixa eu colocar para vocês aqui, vou abrir esse material e aí vocês já vão entender, né, como é que você estrutura, como você aplica esse conceito na prática. Então, deixa eu só interromper aqui, deixa eu já colocar para vocês aqui, ó. Child cost, aqui. Beleza. Child cost pode ser implementado seguindo um processo estruturado que envolve análise técnica, levantamento de dados de mercado e modelagem financeira. Vejam passo a passo de como isso pode ser feito. Então, vamos lá. Primeiro, você faz aqui, ó, uma coleta de informações sobre o produto barra serviço. A primeira coisa é você coletar uma série de informações junto ao teu fornecedor. Mas, Davidson, o cost breakdown, eu já ouvi falar, eu sei que é uma abertura de custos. Sim, mas é uma abertura de custos que você solicita ao fornecedor, tá certo? Solicita, você tem lá um formulário pré-estabelecido, você tem uma estrutura em que você quer a informação, você, comprador, já estabeleceu e você envia ao fornecedor. Nesse caso, no shout cost, você tem passos que a ideia é você elaborar um custo que deveria ser um custo teórico. Você tem mais etapas aqui, de uma forma mais estruturada. Então, a coleta de informações sobre o produto ou serviço, antes de calcular o custo ideal, é essencial entender como o produto, e só um parênteses aqui, tá? No cost breakdown, você quer entender a estrutura de custo do fornecedor. Aqui, você quer formular um custo ideal, custo que você, com base nessas informações, acredita que é o custo ideal, como o produto é fabricado ou como o serviço é prestado. Então, veja que eu entro em partes aqui, vou me envolver em partes operacionais, especificação técnica, processo produtivo, custo logístico, custo administrativo. Depois, eu entro na estrutura do custo baseado em componentes, tá? Não vou nem entrar em tantos detalhes aqui, mas é o seguinte, ó, a análise de de cost pode ser feita de diferentes formas dependendo do nível de detalhamento desejado. Algumas abordagens incluem método bottom-up, que é de baixo para cima, estima os custos individuais de cada componente, ou vai top-down, ou vai com base no produto para você estimar o custo desses componentes. Usa referência de mercado e benchmark para definir uma faixa de preço esperado. Então você pode utilizar os custos individuais dos componentes ou partir do resultado final, partir de referência de mercado, partir de benchmarking, que seria o método top-down, perdão, de cima para baixo, ou bottom-up, que seria de baixo para cima, o custo individual de cada componente. Aí ele fala aqui, para o nosso exemplo, né, para o motor elétrico, matéria-prima, processo de produção, mão de obra e logística, que você vai calcular informações que você vai precisar levantar,
que você está fornecendo, recebendo fornecimento desse motor elétrico, e a modelagem e cálculo do shound cost. Após levantar os dados, podemos usar uma planilha ou software de custos para organizar os cálculos. O modelo típico pode seguir essa estrutura. Você tem os itens todos aqui, parte administrativa, mão de obra, tudo que levou o fornecedor a chegar naquele resultado, tá? Se for um produto que ele fornece, você vai ter ali os itens discriminados, materiais, componentes, envolvimento de mão de obra, inclusive também a margem de lucro esperada. A gente adotou aqui como 20%. O custo estimado para essa situação, o sound cost para essa situação, seria de R$ 456, tá certo? E se o fornecedor estiver cobrando R$ 600, podemos perguntar: há custos adicionais não considerados? A margem de lucro está acima do padrão de mercado? Nota que botamos aqui uma margem de lucro, colocamos aqui uma margem de 20%. Podemos negociar melhores condições? Você pode negociar melhores condições com o fornecedor? Então, o custo estimado, você tem tanta opção. Por isso que é importante o bottom-up e o top-down de você apurar, fazer levantamento item a item desses componentes, ou você pode pegar referências no mercado, benchmark. O produto, já nesse caso, o motor elétrico em si, qual é o custo dele no mercado em relação a outros fornecedores, tá? O ideal é até você apurar componente a componente. Aí ele bota aqui a fonte de dados, ó. Cotação, salário médio, consumo de máquina. E aí, a aplicação, uma vez que temos saldo de costo definido, podemos usar essa informação para negociar com fornecedores, avaliar alternativas de fornecimento, identificar oportunidades de otimização e tomada de decisão estratégica. Então, uma vez que você tenha essa informação, você pode tranquilamente negociar com o fornecedor, buscar melhores condições, entender melhor a estrutura de custo dele para comparar com a sua, porque o seu é o custo que deveria ser, é o custo ideal, tá? E a conclusão é uma ferramenta poderosa para otimizar a cadeia de suprimentos, trazendo mais transparência, poder de negociação e eficiência nos custos. Ele combina análise técnica com inteligência de mercado, permitindo decisões mais estratégicas e redução de gastos desnecessários. Então, a primeira grande etapa aqui é coleta de informações. Parte técnica relacionada ao material, se for o caso, custos logísticos, administrativos, os custos envolvidos. E depois você faz essa estruturação do custo. Você vai partir, por exemplo, do componente, se for um produto, no caso aqui é um motor elétrico, ou você vai partir de benchmarking do mercado, comparações do mercado. É uma decisão que você precisa avaliar, tá bom? Então, esse aqui é basicamente o Child Cost, que é o custo que deveria ser. Qual é o custo ideal para uma determinada operação? Deixa eu até salvar aqui já como PDF esse arquivo, tá? E a gente conseguiu ver, observar aqui passo a passo dele. Tá bom? Deixa eu só parar aqui a. Beleza. Tá bom, pessoal? Então a gente fez aí uma sequência de 3 vídeos, né? Colocamos aí 3 vídeos em sequência. Vou subir lá para vocês. Questões de prova de produção, compras e agora o Sound Cost como uma formulação para negociação junto ao fornecedor. Pessoal, um abraço, bons estudos.